Bom dia a todas e todos. Meu nome é Aline Martins, eu sou assessora técnica aqui da FNP. Vou apresentar este webinário. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao webinário Educação Alimentar, um compromisso municipal, uma realização da Frente Nacional de Prefeitas e Prefeitos, FNP, e do CONSEC, Conselho Nacional de Secretários Municipais de Educação. Esse evento conta com o apoio da Mercy for Animals, da Sociedade Vegetariana Brasileira, da Humane World e do Instituto Comida e Cultura, instituições que têm se destacado na promoção de sistemas alimentares saudáveis, sustentáveis e inclusivos, né? Hoje vamos discutir o papel estratégico da alimentação escolar como política pública essencial, né, para o enfrentamento da sindemia global, que é essa intersecção entre a má nutrição, obesidade e mudanças climáticas, além de trazer experiências, né, práticas e inspiradoras. O nosso webinário será dividido em 3 blocos temáticos e ao final teremos um espaço para perguntas, tá? As perguntas podem ser enviadas aqui pelo chat da plataforma ao longo de toda a transmissão e ao final das exposições, eu e o Henrique Pimentel, né, secretário executivo do CONSEC, faremos essa mediação do debate com base nessas questões recebidas, tá? E aí, para dar início, então, a esse webinário, convidamos os representantes, né, das instituições realizadoras para uma saudação. Então, eu convido agora o prefeito de Muriaé, Dr. Marcos Guarino, vice-presidente de alimentação escolar da FNP, para fazer essa fala de abertura. Prefeito, a... Bom dia a todos e a todas. É um prazer enorme a gente estar aqui. É um tema super importante. Eu estou aqui, né, representando a Frente Nacional de Prefeitos e Prefeitos e a Comissão Permanente de Educação, que é presidida pelo prefeito Pedro Almeida, de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. Né? Muriaé, aqui na Zona da Mata Mineira. Eu tenho um prazer enorme de estar fazendo parte dessa importante comissão que a gente tem para poder discutir educação. E agradecer a todas as instituições parceiras que já foram citadas pela essa participação, que vai ser de muito aprendizado para nós. Eu queria, nesses meus 5 minutinhos, apresentar aqui um compromisso que a gente tem aqui na minha cidade, né? Só para mostrar o que a gente tem feito. Né? Vou colocar aqui a transição nutricional do Brasil, que é marcada pela mudança do quadro epidemiológico da desnutrição para o aumento do caso de obesidade, né? Enfrentando aí a sindemia global, que é a desnutrição, a obesidade e as mudanças climáticas. Né? O compromisso de atuação nos municípios para a implementação de educação alimentar e nutricional. Né? E a gente tem algumas medidas que a gente tomou aqui no município. Foi uma resolução, né, que eu fiz vedando cantina e escola, o cardápio elaborado por nutricionistas, o alimento da agricultura familiar, atividades de educação nutricional e essa prestação de conta que é feita anualmente. Né? O impacto, né, do elevado consumo desses alimentos ultraprocessados. Eu sou pediatra há mais de 40 anos, né? Então o risco a longo prazo é aumento de casos em crianças e adolescentes da obesidade por alimentação errada, né, por déficit também de atividade física, as doenças crônicas, né, diabetes tipo 2, hipertensão, dislipidemias, o risco de câncer, né, principalmente câncer de intestino, que está muito ligado a esses ultraprocessados, né, esses produtos que as crianças às vezes levam para escolas, a tartrazina, essas pipocas industrializadas, refrigerantes, salgadinhos, né, isso tudo a gente tem feito nesse estou no período de reeleição, estou nesses 6 meses do segundo mandato. E o benefício da alimentação adequada, né, que a gente sabe que melhora a capacidade cognitiva e concentração, aumenta o rendimento acadêmico e mais energia e disposição para a atividade. Então, com os nutrientes essenciais, proteínas, vitaminas, minerais, ômega 3, são fundamentais para esse desenvolvimento cerebral e cognitivo. E a seletividade alimentar, né, que é a preferência restrita, principalmente nos casos de autista, tem aumentado demais o diagnóstico de autista. Né? A gente aqui, na experiência nossa, oferece todo tipo de alimentação e deixa de selecionar o que ele gosta, o que ele quer, mas continua oferecendo durante o período, que a criança às vezes faz até por imitação de outra comendo, ele muda essa seletividade dele, né? Mas isso aí sempre com acompanhamento do nutricionista também. Né? Então, dando o exemplo aqui do autista, os casos de TEA deve ser também na cidade de vocês, que tem aumentado bastante. Nós temos um ambulatório aqui municipal para atender essas crianças, também as intolerâncias a glúten, né? A intolerância à lactose, e o cardápio é apresentado também, como eu disse, de forma integral, e quando mesmo tem uma seletividade, ele escolhe. Né? E tem um caso também de autista que o médico restringiu o consumo de leite animal
e este passou a ser substituído por leite vegetal, atendido por um cardápio escolar, não pelo fato da criança apresentar intolerância, mas como um parâmetro de tratamento que ele faz para autismo. Nós temos essa proposta aqui, que é um aplicativo de gestão alimentar, para não haver perda de alimento, para não haver... e também fazer um controle de quanto está gastando em cada creche, em cada escola, quanto que a gente está tendo controle dessa alimentação, tá? Para não mandar de mais nem mandar de menos. A gente vai acompanhando tudo isso através desse programa O Caminho da Merenda. E o serviço de nutrição que a gente tem em número, a gente tem nutricionista, o quadro técnico, temos 10.015 alunos, Mulher tem 104 mil habitantes pelo IBGE, nós temos 10.015 alunos nas escolas municipais, são 41 instituições, 16.581 refeições diárias, escolas urbanas, nós temos 33 escolas em zona rural, 8 escolas, são 2.700 quilômetros somatudo de área rural na nossa cidade. Então, é sempre um desafio também manter esse menino na escola, né, não deixar sair para a colheita do café, essa coisa toda, que é uma realidade que a gente tem muito nessa região nossa aqui. Na elaboração de cardápios, visita técnica, capacitações e educação nutricional. Os próximos passos é a educação nutricional, atividades lúdicas nas escolas municipais para mudar o hábito alimentar, formação de manipuladores de alimentos, fortalecimento de aquisição de alimentos, a agricultura familiar está ficando cada vez mais forte na nossa região, e teste de aceitabilidade e análise de cardápio, também para ver a aceitação das crianças e mudando esses hábitos. Aí tem os eventos que foram feitos através de teatrinho para essas crianças menores, né, que a Secretaria de Educação fez junto aqui com a nutricionista que está aqui do meu lado. Reforçar o compromisso, só para concluir, reforçar o compromisso com a segurança alimentar e nutricional. Aí nós convidamos todos os municípios e secretarias a implementar a política de educação alimentar nessa troca de informações para a gente melhorar cada vez mais, aprender aqui com vocês, capacitar os profissionais da educação e da nutrição, promover sistemas alimentares sustentáveis e compartilhar experiências bem-sucedidas, sabendo que o Brasil, pela sua diversidade, as características alimentares também variam de local para local para local. Tá? Então, isso são os meus 5 minutos, e agora serei todo ouvidos, e no final a gente está aqui para conversar e estou à disposição de todos vocês. Muito obrigado pela oportunidade, um abraço para o nosso Pedro Almeida, que é o responsável pela educação aí na frente, e a todas vocês que estão aí, que nós estamos aqui prontos com a nutricionista, o pessoal da educação para aprender. Excelente reunião para nós. Muito obrigado. Obrigada, prefeito. Eu queria registrar aqui que estamos com representantes de Teresina, Rio de Janeiro, São Paulo, Aracaju, Londrina, Passo Fundo, Belo Horizonte, Calcaia, Tubarão, Limoeiro, Novo Hamburgo, Votuporanga, Uberaba, Serra, Tubarão, Uberaba e Açaí. Conforme vocês forem se apresentando, eu vou citando aqui, tá bom? Agora, então, eu passo a palavra para o secretário executivo do CONSEC, Henrique Pimentel, fazer a saudação em nome aqui do CONSEC. Bom dia, pessoal. Primeiro, um prazer estar aqui. Obrigado, Aline, pela introdução. Saudar aqui o prefeito, Dr. Marcos. Um prazer estar consegue firmando essa parceria mais uma vez aqui com a FNP, né, nosso super parceiro. O CONSEC é o Conselho Nacional de Secretários de Educação das capitais, né? Então, fico muito feliz que tem várias capitais representadas aqui. E a gente reconhece a importância desse tema, porque acho que a alimentação escolar para todo mundo que já trabalhou de uma forma ou de outra com educação, sabe a importância disso no dia a dia do secretário de educação, do prefeito, né? Uma criança que não está bem alimentada, que não está recebendo os seus nutrientes corretos ou uma alimentação de qualidade, isso impacta diretamente na percepção do cidadão e também impacta, né, o mais importante, na aprendizagem dessa criança dentro da unidade escolar, né? Então, assim que nós fomos provocados aqui, né, pela FNP e também pelas instituições que estão aqui presentes, a gente reconheceu a importância de estar trabalhando esse tema. Eu estou aqui hoje, na verdade, representando o nosso presidente Renan Ferrinha, mas também o secretário de Educação de Salvador, o secretário Tiago Dantas, que de última hora foi chamado aqui pelo prefeito, mas que são cidades que hoje em dia também priorizam, né, a questão da alimentação escolar, tanto no preparação e na disponibilização desses alimentos, quanto também até, né, no caso de Salvador ali, trabalhando isso dentro do currículo escolar e também trazendo alimentos, né, é, de origem local, né? E a gente sabe que ao trabalhar esse tema com capitais é adicionado ali uma complexidade que é o tamanho das redes que a gente está trabalhando hoje, né? Só no Rio de Janeiro mesmo, cidade do nosso presidente Renan Ferreirinha, são mais de 1 milhão de refeições servidas por dia, né? Então a gente sabe que entender essa complexidade, né, e garantir
que isso seja feito de forma sustentável, de forma saudável, é um desafio grande. Então, eu fico muito feliz com a presença massiva aqui de representantes das capitais. E acho que vai ser um debate super legal para a gente compartilhar estratégias, trazer bons exemplos e também encontrar instituições que podem apoiá-los aí nesse processo. Então é isso, agradeço novamente. Aline, passo de volta para você. Obrigada. Agora a gente vai passar para a apresentação, né, das organizações convidadas. Eu vou convidar a Erika Fischer, coordenadora institucional do Instituto Comida e Cultura, que vai dar início à apresentação conjunta das organizações parceiras desse evento, né? E ao longo dos próximos minutos, vamos ouvir os representantes, então, da Mercy for Animals, da Human World, da Sociedade Vegetariana Brasileira, e que prepararam uma apresentação integrada, né, que elas vão revezar, utilizando um único material compartilhado para apresentar os projetos e as frentes de atuação de cada instituição. Então, Érica, com você a palavra. Bom dia, pessoal. Um prazer estar aqui. Saúdo a todos e todas, prefeitos e prefeitas aqui presentes. Para nós é fundamental esse diálogo. Eu falo em nome do Instituto Comida e Cultura, uma organização muito jovem, ainda na primeira infância, da sociedade civil, e nossa missão é promover uma educação alimentar que alavanca direitos, não só o direito humano à alimentação adequada e saudável, mas a partir dele uma série de outros direitos que derivam e se conectam com este, né? Uma das nossas grandes fortalezas está estampada aqui nessa tela, que são nossas parcerias. A gente acredita que as parcerias tecem redes. E nesse sentido, a gente vem se conectando com outras organizações da sociedade civil, que de uma forma ou de outra também militam pela segurança alimentar e nutricional, e também com organismos da academia e do poder público, que, em última instância, é o nosso abridor de portas, né? Que nos permite ingressar nas escolas e fazer nossos projetos a partir delas. Eu não vou citar cada uma, porque a gente tem pouco tempo, né? Das parcerias. Aqui, já falei, nossa educação alimentar pretende promover direitos, nossa estratégia se baseia não só nas parcerias citadas, mas também num delicado processo avaliativo. Então, as parcerias com a academia são justamente para incidir nesse componente da avaliação. A gente utiliza instrumentos certificados. Atualmente, estamos fazendo isso junto com a Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo. E também temos um compromisso contínuo de profissionalização da nossa organização, né? Então, as áreas meio são importantes para esse fim. Assim como a gente se apoia em parcerias organizacionais, a gente também tem procurado reunir experts em suas devidas áreas, porque alimentação e educação acabam criando um mosaico de ações, né, e de áreas que se conectam. Então, aqui está um pouco estampado isso, além de mim e da Ariela, que estamos no núcleo de sócias fundadoras, também temos a Juliana Furlaneto na comunicação, a Bela Gil no engajamento e a Daniela Brochado na construção de conteúdos, inclusive conteúdos com relação a etnias, né, diferentes do Brasil, que é outro componente que a gente supervaloriza. Em termos de conselho, a gente tem o professor César Calegari, atual presidente nacional do Conselho Nacional de Educação, né? A Patrícia Jaime, uma das autoras do Guia Alimentar para a População Brasileira, a Roberta Sareta, eu não vou citar cada um porque nós temos pouco tempo, só aqui de fato nomeando, né? Alice Lutz, Márcio Doctors, José Graziano, como todos devem saber, um dos autores do programa Fome Zero, que tirou o Brasil do mapa da fome, Raul Schickman, Carolina Pasquale, e Laura Miller. Pode passar. Eu passo a palavra. Obrigada, Érica. Eu vou me apresentar então.
Bom dia a todas as pessoas que estão presentes. Obrigada pelo tempo de vocês. Eu estou aqui hoje representando o Alimentação Consciente Brasil, que é um programa da MFA, Mercy for Animals, é uma organização sem fins lucrativos. A gente tem um trabalho que visa promover saúde e sustentabilidade através da alimentação escolar e através do aumento de consumo de vegetais. E a gente faz parcerias com os municípios sem custos. Então, ao longo dessa apresentação, a gente vai apresentar essas parcerias. Eu não vou entrar muito em detalhes sobre a nossa organização agora, porque isso vai ser explicado. E também estou representando aqui a Humane World for Animals, é uma organização internacional também. Ela era conhecida como Humane Society International. Ela tem uma atuação em mais de 50 países, também trabalhando pelo aumento de consumo de ingredientes de origem vegetal, na promoção do sistema alimentar mais sustentável. A gente trabalha em coalizão também com outra organização, que é a SVB, e eu vou passar a palavra para a Michelle se apresentar. Obrigada, Aissa. Bom dia a todos. Eu estou aqui hoje representando a Sociedade Vegetariana Brasileira, a SVB. É uma organização sem fins lucrativos que foi fundada em 2003 e que está comprometida em apoiar a construção de um sistema alimentar mais justo, saudável e sustentável. Então, como a Raíssa citou, né, ao longo da apresentação a gente vai trazer algumas explicações mais detalhadas, né, sobre a nossa atuação em parceria, mas a SVB atua junto ao setor público e privado com iniciativas que promovam a segurança alimentar e a redução do impacto ambiental, mostrando as possibilidades de consumo de alimentos acessíveis, saudáveis e do reino vegetal. Tendo aí como objetivo incentivar uma reeducação alimentar, ampliar a diversidade no prato e contribuir para o fortalecimento da agricultura familiar e local, além de apoiar a redução do consumo de alimentos ultraprocessados por meio também da implementação de políticas e programas de refeições de larga escala com os nossos parceiros no setor público. Participamos ativamente de importantes discussões globais e atualmente a gente ocupa uma cadeira no Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, o CONSEA, reforçando o nosso papel na promoção de políticas públicas alinhadas a um futuro sustentável. Então, agora eu devolvo a palavra para a Aline, que vai abrir a sequência do próximo bloco. Obrigada, agradeço aos representantes das organizações, citar aqui e registrar também a presença de representantes de São Luís, Goiânia, Lages e Caruaru. Daremos início agora, então, às exposições temáticas, né, temáticas organizadas em 3 blocos, né, com foco em práticas e estratégias para fortalecer a alimentação escolar como política pública sustentável, educativa e transformadora. Ao final das exposições, né, teremos um momento de troca com o público. Então, fiquem à vontade para enviar as perguntas pelo chat do Zoom. Pode já começar a enviar se já tiver pergunta, tá? Que no final a gente vai ler, vai enviar para as palestrantes, vai ler. E para abrir esse bloco, convido novamente, então, a Ariela Doctors, do Instituto Comida e Cultura, que dividirá a fala com Érica Fischer, também do ICC. Bom dia a todos e todas. Saúdo aos prefeitos, secretários e nutricionistas que estão aqui nos assistindo. Um prazer estar aqui nessa mesa. O doutor Marcos ele já deu uma prévia, né, sobre a sindemia global. Pode passar, por favor. E aí eu vou tentar explicar um pouquinho mais a fundo. O doutor Marcos deu uma aula em 5 minutos, né, doutor? Eu vou tentar explicar um pouquinho mais a fundo. Esse termo, sindemia, ele foi cunhado por Merrill Singer, que é um médico antropólogo americano da Pensilvânia, onde ele junta essas duas palavras, né, sinergia e pandemia, e ele cria esse termo sindemia. E a sindemia global, em 2019, ela foi lançada num artigo escrito no The Lancet, né? Por um também professor de escola de saúde pública da Universidade da Nova Zelândia, o Boyd Swinburne, e os colegas dele, onde eles propõem que essa sindemia global refere-se a essa interconexão, né, de mudanças climáticas, obesidade e desnutrição. E esses desafios eles estão entrelaçados, né? São sindemias que se sobrepõem e se exacerbam umas às outras, né? E aí, como que isso acontece? Tudo isso é impulsionado por sistemas alimentares que são insustentáveis, desigualdades sociais e a degradação ambiental. Pode passar, por favor.
Então, como o próprio Dr. Marcos colocou, né, a desnutrição ela se refere a deficiências ou excessos, né, no desequilíbrio de ingestão de calorias ou de nutrientes de uma pessoa, principalmente crianças, né, e a gente sabe que uma alimentação pouco saudável na infância vai comprometer não só o crescimento, mas o desenvolvimento biopsicossocial, a aprendizagem, o rendimento escolar. Então, a gente tem que tá olhando para isso desde a primeira infância. Pode passar, por favor. Uma outra face, talvez, da desnutrição atualmente é a obesidade, né? Infelizmente, a maneira como a gente vem se alimentando nos últimos tempos, com alimentos ultraprocessados, tem trazido uma série de problemas de saúde pública mesmo, né? Então, a gente tem esse dado que até 2035 o Brasil pode ter aproximadamente um terço das suas crianças e adolescentes vivendo com obesidade, além das alterações metabólicas também trazidas já pelo Dr. Marcos, e que a gente tem esse outro dado, que mais da metade dos adultos está classificada com sobrepeso, ou seja, 96 milhões de pessoas da nossa população que estão com a saúde comprometida, simplesmente pelo fato de se alimentar, né, durante o dia com alimentos que são vazios em nutrientes, né? Pode passar, por favor. Bom, para além de tudo isso, a maneira como a gente vem plantando, colhendo, distribuindo os alimentos, não só no Brasil, mas no planeta todo, tem trazido essa urgência climática que a gente tem vivido, né? Então, a gente traz alguns dados aqui que são bastante impressionantes, né? Eu não sei o quanto que vocês estão ligados a esses dados, mas a gente tem aproximadamente 70% da produção de grãos são destinados à produção de ração animal. Então, ou seja, a gente não está mantendo as florestas em pé, a gente tem monoculturas que são a base não só da alimentação desses animais, como são a base da produção desses alimentos ultraprocessados que a gente tinha falado no slide anterior, né? Então, milho, soja, açúcar, trigo são grãos que são utilizados como base. Quando a gente vai no mercado e olha aquele monte de pacotinhos coloridos, a gente tem a sensação de que a gente tem uma grande diversidade de alimentos, mas na realidade eles estão sendo constituídos pelos mesmos grãos e além de aditivos que fazem todo esse mal à nossa saúde. 20% do uso da água potável vai também para a produção em larga escala. A gente tem uma alteração de 90% dos nossos biomas nacionais, né, nessa forma que a gente tem plantado os alimentos, 13% da perda da vegetação nativa e 28% da emissão dos gases do efeito estufa, ou seja, desse aquecimento global que a gente tem visto ano a ano subir, advém também da maneira como a gente tem plantado os nossos alimentos. Pode passar, por favor. Bom, então, o que que isso significa? Que a gente tem como sistema alimentar, a base são as monoculturas, onde o alimento ele acaba se transformando numa mercadoria, né? Essa produção em larga escala, ela é a base, então, como eu disse, dos produtos ultraprocessados, e a gente tem impactos, então, na saúde, impactos ambientais, impactos sociais. Pode passar, por favor. A gente também tem outros dados que são bastante estarrecedores e tristes na realidade, né? A gente tem uma diminuição da alimentação baseada em arroz, feijão, ou seja, alimentos in natura ou minimamente processados, e a gente tem um aumento muito grande de uma alimentação baseada em alimentos ultraprocessados. Isso são dados da pesquisa de orçamento familiar comparativo, né, de 2002, 2003 com 2017 e 2018. São dados que não são super atualizados, mas a gente sabe, por meio de pesquisas, inclusive da Faculdade de Saúde Pública aqui da USP, que esses números vêm crescendo exponencialmente em vez de estar diminuindo. Então, 90% da população brasileira consome menos da metade da quantidade de frutas, verduras e legumes recomendados pela Organização Mundial de Saúde. Então, a gente vê que os hábitos estão muito transformados e é muito melhor a gente criar bons hábitos desde a primeira infância do que a gente ter que transformá-los ao longo do tempo na fase adulta. Por isso, a importância da educação alimentar e nutricional. Eu passo a palavra para a Raíssa. Obrigada, Ariela.
Bem, a gente tendo esse cenário desenhado da sindemia e do que a gente tem que lidar através da alimentação, a gente também vem trazer alguns caminhos possíveis. A gente tem muito uma discussão de aproveitamento integral de alimentos, promoção de agricultura familiar, produção agroecológica, hortas urbanas e comunitárias, que são pilares muito importantes para um sistema alimentar sustentável. Mas a gente não tem um foco tão grande em alimentação à base de vegetais, e é isso que a gente vai falar aqui hoje também como um caminho para influir nesse sistema alimentar. A gente trouxe duas referências, uma brasileira e uma internacional, para pautar essa discussão. Uma é o Guia Alimentar para a População Brasileira, um documento de 2014. Tenho certeza que todos aqui conhecem, mas o guia já recomenda que tenha um consumo limitado de produtos de origem animal, e se dê preferência para produtos de origem vegetal, de forma que seja mais justo com o meio ambiente, com a sociobiodiversidade. E a gente tem esse documento para se pautar, e também aqui a gente trouxe o Alimento Planeta e Saúde, um documento do Eat Lancet de 2019, que também é recomendado que se diminua o consumo de carne vermelha e açúcar em pelo menos 50% e dobre o consumo de frutas, legumes, vegetais e oleaginosas. E isso é olhado não apenas para a saúde das pessoas, mas também para a saúde do planeta. Com essas referências, a gente vai falar um pouquinho sobre como influenciar esse ambiente alimentar, porque afinal a gente tem vários fatores que influenciam como a gente se alimenta. Tem as variáveis ambientais, que são os bairros, os comércios, se você está num deserto alimentar, se você tem acesso a alimentos de qualidade, e também a escola e o trabalho, que são espaços comunitários em que há alimentação, então você consegue influenciar o hábito alimentar nesse espaço. Aqui a gente vai falar especialmente sobre o ambiente escolar. Junto com as variáveis individuais, a gente tem o comportamento alimentar. Então, hoje a gente vai falar muito como a gente consegue influenciar o ambiente da escola para mudar aos poucos esse padrão alimentar. Também trazendo, bem, a gente sabe que o programa de alimentação escolar ele é uma das principais ferramentas de segurança alimentar no Brasil. A gente sabe da importância do papel público de oferecer e ofertar alimentos de qualidade. Lembrando também o que a Ariela já trouxe, que menos de 90% da população consome o que elas devem de frutas, legumes, verduras e vegetais, é na alimentação escolar que muitas dessas pessoas vão ter acesso a esse alimento. E a alimentação escolar, ela também é um poder de aquisição muito grande. Então, a gente está, como o Henrique falou, 1 milhão de refeições por dia no Rio de Janeiro, a gente molda um sistema alimentar, a gente molda, a gente pelo menos influencia muito um sistema de produção. E daí a importância da gente estimular outros hábitos alimentares na alimentação escolar. Eu vou passar a palavra agora para a Aline, para a gente puxar o próximo bloco com alguns exemplos do que já tem sido feito. Obrigada, Raíssa. Então, só para a gente anunciar aqui o segundo bloco, que vai abordar aspectos práticos da implementação de uma alimentação escolar mais nutritiva, diversa e sustentável. Pode continuar, Raíssa. Obrigada. A gente tentou trazer aqui, como nós temos essas três organizações que fazem um trabalho muito similar, a gente tentou trazer uma apresentação única, e falar um pouquinho como a gente tem trabalhado com os municípios para produzir para influenciar nessa mudança alimentar e para apoiar os municípios no trabalho que já é feito. Aqui tem as nossas parcerias, eu não vou entrar em detalhes sobre elas, porque a gente trouxe três exemplos para compartilhar com vocês. Inclusive, temos alguns representantes das cidades aqui, então vai ser interessante na hora das perguntas e respostas. Mas, de uma forma geral, as nossas organizações trabalham para estimular esse aumento do consumo de produtos de origem vegetal na alimentação escolar. Para isso, a gente vai olhar para cada município que queira firmar uma parceria para fazer uma consultoria de cardápio, olhando para os hábitos alimentares regionais, o que já é trabalhado na alimentação escolar, o que tem na lista de insumos. A gente trabalha com chefes e nutricionistas para fazer uma consultoria que respeite o PNAE, adequado ao PNAE, para incluir essas receitas no cardápio escolar municipal. A inclusão das receitas é feita também acompanhada de um treinamento pedagógico, então a gente
sempre busca falar com todos os diretores das escolas, e também com a equipe pedagógica quando possível, e fazemos treinamentos práticos com as pessoas que cozinham. Então, para a gente conseguir ter uma uniformidade e também a gente conseguir trabalhar técnicas culinárias. Isso vai mudar de cidade para cidade. A gente tem um mundo, de diversidade, mas de uma forma geral a gente tenta, treinar pelo menos uma pessoa de cada escola para começar o programa. A gente também apoia com comunicação dos projetos, a gente apoia, com reconhecimento, então com, premiações internacionais. A ideia é que a gente realmente seja parceiro do município e isso é sem custo, isso é feito sem custo, pelas três organizações. Os municípios que fecham essa parceria normalmente, a gente fecha um acordo de cooperação técnica, faz essa fase que eu falei de consultoria de cardápio. Quando começa a ser feito o projeto de fato, quando a gente começa a inserir essas receitas no cardápio, é feito de forma muito cuidadosa para a gente entender como é que é a aceitabilidade e ir ajustando conforme for necessário. A gente tem exemplos de parcerias bastante longas. São Paulo é um exemplo que a Michelle vai trazer, que são mais de 10 anos trabalhando. São parcerias vivas. A ideia é que a gente vai se adaptando também aos desafios de alimentação. Questão de ultraprocessados, questão de, limitação de açúcar também, a gente consegue apoiar para além do incentivo de alimentos vegetais. Então, eu trouxe aqui um exemplo na prática que eu acho que é bastante interessante, que é Niterói, no estado do Rio de Janeiro. Niterói é um município que já tem parceria, há 7 anos. Lá o programa se chama Alimentação Consciente, é feito toda quarta-feira. Então, toda quarta-feira o cardápio ele é à base de vegetais, com café da manhã, almoço e lanche. A gente tem algumas receitas lá para ilustrar, né? Para o que que é feito na prática. Estrogonofe de grão de bico com creme de aveia ou creme de inhame. Então, é uma refeição que tem, que tem proteína, que ela é inclusiva, para pessoas da PLV. A gente também trabalha lá bolonhesa de lentilha, que tem uma aceitabilidade muito boa, uma feijoada de legumes. E isso também vai ser nomeado com o município conforme for melhorar a aceitabilidade. Nesse meio tempo lá, o que eu acho muito interessante, a gente começa com os insumos que existem na rede, mas a ideia é que a gente consiga trabalhar a diversidade alimentar. Então, realmente apresentar novos ingredientes para esses alunos. Como tem um tempo já de parceria, a gente conseguiu incluir feijão branco, grão de bico, que normalmente não tem na alimentação escolar, lentilha, que eu já falei aqui também. E esses são, ingredientes bem aceitos. Normalmente, respondendo essa pergunta rapidinho da Fernanda, como a gente está falando de substituição de proteína animal no cardápio, a proteína vegetal, que são as leguminosas, tem um custo, mais acessível. E a gente vai trabalhando também ações GEAN, para aumentar a aceitabilidade, para falar sobre também a esfera climática. Isso vai depender um pouco da rede também, o como que ela consegue trabalhar isso, mas a ideia é que que a gente consiga também fazer essa sensibilização climática. Nesse slide aqui tem um QR Code que eu acho bastante interessante, se vocês quiserem acessar. É um artigo de mestrado de uma nutricionista de Niterói que estudou o cardápio convencional da rede e o cardápio do dia, sustentável, e para entender como é que era a diferença de pegada hídrica, hídrica ambiental, de CO2 também, e a aceitabilidade. Então, vocês podem acessar esse artigo, é bastante interessante. E passando um pouco para outro caso, outra parceria que a gente tem, essa parceria é feita em coalizão com a Humane Road for Animals, em Salvador. A gente teve acho que Salvador é um caso de sucesso para a gente porque a gente tem um município muito engajado nas pautas climáticas. Então, Salvador é uma parceria, entre a SMED, a Secretaria de Educação, e a Secretaria de Sustentabilidade, Resiliência e Bem-Estar Animal. Essas duas secretarias se juntaram. Em Salvador, o programa se chama Educando para a Sustentabilidade. Então, tem um braço, bastante forte climático. E lá a gente tem aqui alguns exemplos, de receitas da moqueca de feijão branco, que é uma receita um pouco mais regional,
e de feijão com legumes. Essas receitas, na época da introdução, no cardápio escolar, a gente fez testes de aceitabilidade, que tiveram uma aceitabilidade muito boa, acima do que o PNAE pede. E a gente entende que a gente tem aqui um caso muito interessante porque também conseguimos trazer visibilidade para o município. Então, Salvador, a partir desse programa, aderiu ao Pacto de Milão, participou de algumas premiações com o projeto. É realmente um caso muito interessante. Esse QR Code que tem nesse slide, ele tem um vídeo que tem um pouco mais de informações sobre como são os treinamentos, então acho muito interessante vocês acessarem também. Eu vou passar a palavra para a Michelle para ela falar rapidinho sobre São Paulo. Obrigada, Raíssa. Bom, agora eu vou apresentar o caso de São Paulo. Em São Paulo, o programa chama Cardápio Escolar Sustentável. É uma parceria entre a Sociedade Vegetariana Brasileira e a Secretaria de Educação de São Paulo. É uma parceria que acontece há mais de 10 anos. São mais de 900 mil alunos atendidos com o programa em mais de 3 mil escolas. Então, ao longo desses 10 anos de parceria, né, contínua, a gente teve algumas rodadas de reciclagem das receitas, né, conforme os ingredientes estavam disponíveis na rede, com a inclusão de novos insumos. Então, atualmente, a gente tem grão de bico, lentilha, vários tipos de feijões, estimulando, né, essa diversidade aí da proteína vegetal nos pratos que são ofertados na rede pública. E incentivando também a agricultura familiar, né? Porque dentro do programa a gente consegue incluir receitas à base de vegetais que contemplem aí os ingredientes vindos da agricultura familiar. Até agora, né, já foram mais de 6 mil cozinheiras treinadas, então é uma rede bem grande, né, de profissionais. Foram mais de 450 nutricionistas, também com formação técnica, né, sobre alimentação à base de vegetais. E com aulas de culinária também, tendo ali, né, a gente dividiu elas em grupos, então a gente conseguia ao longo de vários dias para a gente treinar, né, todas as 450 nutricionistas, mas dividi-las em grupos para que a gente pudesse, com elas, ir testando as receitas que seriam disponibilizadas na rede, para ouvi-las também, né, em relação à questão da aceitabilidade nas escolas, então, e fazendo, né, todos esses ajustes com o time ali presente na Coordenadoria de Alimentação Escolar, para que, né, o programa de fato seja um sucesso dentro da rede. E a gente tem um público específico aqui na Prefeitura de São Paulo, que são as Mães Guardiãs da Alimentação Escolar, que é um grupo de profissionais que acompanha toda essa implementação de perto, né, ali no dia a dia das escolas. Pode passar, Rá, por favor. O case ele foi apresentado no Fórum Global do Pacto de Milão para a Política Alimentar Urbana, em 2022, no Rio de Janeiro. E o case de São Paulo ele recebeu uma premiação internacional do C40 e da Bloomberg, que reconhece políticas que lidam com a crise climática. E aí, por conta dessa premiação, em 2022, o programa atualmente ele também faz parte de uma outra frente da Bloomberg, que chama Idea Exchange, que molda, né, que formata projetos modelo, referência, né, no mundo, para que possa ser implementado em outras cidades aí ao redor do mundo, né, tanto cidades aqui no Brasil quanto cidades internacionais, né, por ser uma organização internacional, a Bloomberg, eles fazem esse trabalho, de desenhar esse projeto modelo e referência para ser implementado em outros lugares. E aí, aqui, trazendo mais um pouquinho, né, do detalhe, nas parcerias da SVB, a gente também desenvolve estratégias específicas para cada um dos públicos, né, de acordo com as especificidades de cada cidade. Então, em São Paulo, por exemplo, como a gente tem um número muito grande de cozinheiras, e uma rotatividade também muito grande, né, dessas profissionais dentro da rede, a gente desenvolveu uma plataforma online, onde a gente consegue hospedar todos os vídeos de culinária, né, com todas as receitas que a gente vem trabalhando em parceria, PDFs com materiais informativos, enfim, todo o material de apoio para que isso fique disponível para toda a rede, né, e para quem entra, sai, né, novos profissionais, para que isso esteja sempre em constante atualização para as profissionais da rede. Pode passar, Raul. E aí, para fechar, né, até para a gente não se estender, a gente cumprir aqui o nosso cronograma. Os programas, então, né, que foram apresentados aqui ao longo desse bloco, eles normalizam a oferta de refeições sustentáveis
e educam não apenas a comunidade escolar, mas também líderes políticos, né, para que a gente pense aí em como adotar políticas alimentares mais eficazes em relação à mitigação das mudanças climáticas. Então, são alguns exemplos que a gente trouxe aqui, né, de forma pontual para vocês. A gente tem outras parcerias, né, com outras cidades também, que cada programa tem a sua, né, característica, mas que o importante é justamente, né, a gente incentivar aí políticas alimentares mais eficazes em relação à mudança climática. E aí, só para fechar o último ponto, os programas eles cumprem, né, alguns dos objetivos de desenvolvimento sustentáveis da ONU, contribuindo para a sociedade mais sustentável, saudável e inclusiva. E aí, aqui alguns números gerais. Então, né, as três organizações juntas, a gente fez um cálculo pensando no impacto ambiental estimado dos programas, né, considerando todas as nossas parcerias ao longo de um ano. Então, já foram mais, né, nesse período de um ano, mais de 30 milhões de refeições servidas. Com base nessas refeições, mais de 177 toneladas de CO2 deixaram de ser emitidas, 25 bilhões de litros de água economizados e 218 mil hectares, o equivalente a 10 mil metros quadrados de terras poupadas. Né? Então, mostrando aqui em números como é eficiente, né, a gente trabalhar políticas alimentares sustentáveis e pensar aí numa implementação, né, e em receitas que tenham ingredientes prioritariamente aí do reino vegetal. Agora eu devolvo a palavra para a Aline, para ela abrir o próximo bloco. Obrigada. Obrigada, Raíssa, obrigada, Michele, pelas contribuições, né, ricas e objetivas, com esses exemplos concretos, né, que podem inspirar a atuação local. Agora, no terceiro e último bloco, vamos conhecer uma experiência de integração entre alimentação e práticas pedagógicas, com foco na cultura alimentar local. Convido a Ariela Doctors, do ICC, e Erika Fischer, que apresentarão a metodologia e alguns resultados preliminares do programa Cozinhas e Infâncias. Ariela, por favor. Olá, novamente. Então, até respondendo um pouquinho sobre perguntas que vieram no chat, né, sobre a aceitabilidade desses cardápios. Parabéns, meninas, pela apresentação e pelo trabalho maravilhoso que vocês fazem aí pelos municípios do Brasil. Eu acho que a gente se complementa, né, porque a gente tenta conversar justamente diretamente com esse estudante, né, que está ali na ponta e que vai receber toda essa alimentação tão rica em alimentos vegetais e para ele ter essa aceitabilidade e não jogar fora, infelizmente, né, essa alimentação que foi tão pensada durante tanto tempo e que é tão importante para a gente mitigar, né, essas mudanças climáticas que a gente tem visto. Então, como é que a gente funciona? A gente tem esse programa chamado Cozinhas e Infâncias. Ele faz a formação de educadores, aí leia-se aqui professores, nutricionistas, gestores e cozinheiras escolares das redes, né, para inserir o tema da alimentação adequada e saudável no currículo, a partir de uma perspectiva que seja inclusiva e decolonial da história da alimentação humana e da cultura culinária brasileira. Então, a gente parte dessa conscientização e a gente co-constrói com esses educadores ao longo da formação conhecimentos para que eles possam levar práticas efetivas para o chão da escola junto aos estudantes. Pode passar, por favor. A gente valoriza muito alguns componentes como a culinária regional, a cultura alimentar brasileira, a diversidade dos povos, territórios, biomas e culturas. Como as meninas falaram, a gente também tem programas. Esse programa ele tem projetos, né, que são totalmente customizáveis a depender do município que a gente vem atuando, e a gente entende, então, a alimentação escolar como uma potente ferramenta de educação alimentar e nutricional. Pode passar, por favor. Quais são as nossas premissas? A gente brinca internamente que a nossa Bíblia é o Guia Alimentar para a População Brasileira, já apresentado pela Raíssa, né? O Marco Regulatório da Primeira Infância, o Estatuto da Criança e do Adolescente, muitos dos objetivos do desenvolvimento sustentável, como já trazido também pela Michele, as próprias diretrizes da Base Comum Curricular Nacional, e além de algumas leis, né? A gente tem um arcabouço legal importante relacionado a EAN no Brasil, né? Desde a Lei 11.947 do PNAE, que tem a resolução número 3, que fala sobre EAN nos currículos. A gente tem a lei específica 13.666 de 2018. A gente tem recentemente um decreto e uma nota técnica promulgada agora, né, pelo FNDE em maio de 2025,
falando também novamente da EAN nos currículos, ou seja, no papel a gente tem ali bastante força e a gente tem que conseguir tirar isso do papel e levar realmente, de fato, a EAN para dentro dos currículos de forma interdisciplinar, inclusive, né? E a gente se baseia também na Lei 10.639, das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e Ensino da História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena, porque a gente, vocês vão ver, pode passar, por favor, que no nosso percurso a gente traz na nossa jornada toda as contribuições que foram feitas desde os povos originários, os africanos e os outros importantes povos que chegaram aqui no Brasil e foram contribuindo para essa nossa cultura alimentar. Esse modelo de São Paulo foi um modelo muito feliz, porque ele faz um acordo de cooperação técnica entre três diferentes organizações, né? A própria organização da sociedade civil, como é o Instituto Comida e Cultura, os governos, por meio das secretarias municipais de educação, aqui em São Paulo, especialmente a própria CODAI, né? E a academia, porque a gente tem também esse respaldo da Faculdade de Saúde Pública e do Instituto de Estudos Avançados da USP, onde a gente pode monitorar todas as nossas ações por meio de instrumentos de avaliação. Pode passar, por favor. Eu vou passar para a Érica a palavra para ela contar um pouquinho sobre essas nossas avaliações. Tá certo. Obrigada, Ari. Então, assim, como a gente comentou lá no começo, uma das nossas fortalezas é justamente colher evidências, né, dos resultados do que a gente vem promovendo. Aqui um retrato bastante sintético de alguns desses resultados a partir do Guia Alimentar para a População Brasileira. A gente utiliza para esse construto 3 instrumentos formulados e certificados pela Faculdade de Saúde Pública. O primeiro deles para aferir o nível de conhecimento acerca das diretrizes que o guia propõe. O segundo deles para aferir a percepção da autoeficácia dos educadores, para colocar na prática o que o guia propõe. E o terceiro instrumento para aferir a percepção da eficácia coletiva para as ações de EAN, ou seja, como o educador percebe mudança no ambiente institucional da unidade escolar onde ele atua. E aí vocês veem aqui que esses instrumentos são aplicados na linha de base, antes do projeto iniciar, e após o último módulo da formação, né? Para a gente justamente conseguir medir o gap, né? O grau de melhoria que a gente obteve. E nós estamos tratando de uma rede, com uma rede municipal de São Paulo, ela já parte de números razoavelmente altos, ainda assim a gente consegue identificar que em todos esses 3 instrumentos houve uma elevação substancial nos indicadores. Pode passar. Além desses instrumentos relacionados ao guia, a gente também utiliza um outro, também da Faculdade de Saúde Pública, chamado Escala de Habilidades Culinárias Domésticas. Embora ele tenha esse nome, que parece que a gente está medindo se a pessoa aprendeu a cozinhar, a gente utiliza esse instrumento para ver se a pessoa conseguiu se reconectar com o coração da fabricação da comida de verdade, que é a cozinha da casa, né? Então, aqui a nossa ideia era ver se as pessoas, de fato, conseguiam enxergar a importância de se voltar a fazer uma comida a partir de ingredientes naturais, né? E não de comprar ultraprocessados. E a gente percebe que 14% dos educadores demonstravam uma desconexão quase que absoluta, ou seja, habilidades baixas e muito baixas antes do curso começar, e ao término esse número cai para 4%. Então, a gente depreende que conseguiu, com as nossas aulas práticas, principalmente, reconectar as pessoas ao ato de cozinhar e à percepção da importância desse ato, né? Pode passar. Além desses instrumentos, nós também produzimos um focado justamente nesse universo da educação, que os outros 2 não conseguem capturar. E aqui um recorte muito rápido de alguns dos temas que os educadores relataram ver maior conexão com o seu cotidiano, né? Então, onde eles viram que o projeto contribuiu. A gente percebe aí que houve destaque para a valorização da diversidade de saberes, modos de consumo, de produção de alimentos,
desenvolvimento de conteúdos de ano numa perspectiva intradisciplinar, no cotidiano mesmo pedagógico dos educadores. Eles relataram perceber que o projeto contribuiu para a experimentação da cozinha também como um espaço educativo e, finalmente, até perceberam que houve indução da mudança de hábitos de consumo alimentar nas famílias. Então, como eu disse, é um recorte bastante breve, porque essa avaliação é bem extensa. Além desse processo avaliativo, a gente cuida para deixar um legado. Esse legado vai sendo construído ao longo do projeto, né? Aqui nós temos exemplo do projeto em São Paulo, onde nós produzimos um guia orientador junto com o CODAI, que é a Coordenadoria de Alimentação Escolar, justamente para facilitar a prática da EAM pelos educadores. Então, aqui era decifrar os fluxos necessários para utilizar a cozinha, com quem fala, como pede insumos, etc. E também produzimos um e-book que tem as receitas do projeto, lembrando que são receitas conectadas com a trajetória que a gente conta ao longo do projeto, e também recheado com crônicas e memórias relacionadas aos alimentos e aos seus preparos, tá? Então, aqui são dois dos legados. Além disso, a gente vai construindo uma biblioteca digital em colaboração com os educadores, porque um dos instrumentos que a gente usa é o Padlet, ele acaba sendo uma vitrine, um depositório para as experiências que estão sendo praticadas no chão da escola. Pode passar. Justamente esse Padlet nos revela que a gente tem hoje mais de 1.000 intervenções pedagógicas testadas, né, no chão da escola, abordando diferentes aspectos da alimentação e dos direitos relacionados à alimentação. Então, desde saúde, sustentabilidade, promoção de circuitos curtos de produção e consumo, e etc. Aí pode passar, por favor. Justamente inspiradas nesse grande volume de experiências que a gente conseguiu identificar, no fim do ano passado, o Instituto conseguiu promover um concurso Cozinhas e Infâncias, justamente para convocar os educadores participantes a compartilhar conosco, ou com a rede inteira, melhor dizendo, um pouco dessas melhores práticas de educação infantil, né? Foi um concurso com participação ampla da rede, justamente com esse diferencial de juntar tanto os educadores estrito sensu, né, os professores, quanto as cozinheiras, que a gente acredita que conseguiu elevar ao papel efetivo de educadoras que elas têm, né? Pode passar? Ah, eu acredito que vocês vão ficar com essa apresentação, então aí vocês vão poder acessar com devido tempo 3 pequenos videozinhos que mostram um pouco tanto do projeto em São Paulo quanto do projeto em outros territórios, para mostrar como ele é customizável e aplicável de acordo com os diferentes contextos, né? No caso, a gente mostra um da Chapada dos Guimarães, onde o Cozinhas Infâncias já atravessou 3 fases, e e um outro vídeo sobre Curitiba, onde a gente começou esse ano. Pode passar? Uma síntese do nosso trabalho, ou vamos dizer, da nossa missão, é ver a criança como sujeito, ter o alimento como objeto, e considerar o Brasil vasto e diverso como o território do nosso afeto. É isso, gente. Pode passar? E eu passo a palavra. Obrigada, Érica. Eu vou pedir para a Veridiana colocar os contatos de vocês no chat, para quem quiser depois entrar em contato, e daí pode parar a apresentação e a gente vai aqui para o debate, tá? Algumas perguntas já foram respondidas, tem 2 aqui que eu vou fazer, e vocês fiquem à vontade, não está direcionada a ninguém, então vocês fiquem à vontade para responder quem quiser, tá? Uma quais seriam as estratégias para romper a ideia cultural das famílias da necessidade de carne na dieta para fornecer as vitaminas necessárias? E a outra além da formação em alimentação sustentável, as organizações abordam conteúdos relacionados a alergias alimentares, seletividade alimentar ou questões comportamentais relacionadas à alimentação infantil e a estudantes de educação especial? Então, são 2 perguntas. Aí, quem quiser responder, pode ficar à vontade.
Raíssa? Obrigada, Aline. Eu vou responder em parte essa primeira pergunta e depois, se alguém quiser complementar, eu acredito que possa ter complementos. Mas falando um pouco de como a gente tem trabalhado na prática, porque esse é um desafio mesmo, como é que a gente consegue romper essa ideia cultural da carne como sendo um elemento central do nosso prato. E a resposta simples, mas não fácil, é educação alimentar e nutricional, mas ela é uma resposta demorada. Então, ela não, enfim, ela é realmente é um esforço conjunto. A gente vê na prática que a gente tem mais sucesso quando os municípios estão muito engajados, quando a equipe pedagógica está engajada, então a gente consegue ter um trabalho também na sala de aula. De uma forma geral, o que a gente tem visto é que quando tem uma mudança na alimentação pode ter uma resistência dos alunos, mas a maior resistência dos adultos. Os alunos eles tendem a aprovar. Eles tendem a provar, eles tendem a gostar do que é ofertado. A gente se preocupa muito em buscar fazer adaptações para cada município, tentando respeitar a regionalidade, o que vai ser mais bem aceito mesmo. Mas sempre trazendo a questão de aumentar a diversidade alimentar. Então, saindo muito desse lugar central de a gente estar retirando alguma coisa, porque não é essa a intenção. É realmente a gente conseguir trazer um pouco mais de diversidade alimentar, com fontes proteicas suficientes. Então, é muito importante ressaltar que a gente faz os cálculos nutricionais, não tem uma carência nesse dia, inclusive uma. A estratégia que a gente tem trabalhado com os municípios é não fazer um dia estritamente vegetal, como é feito em Niterói, mas sim fazer intercalado. Então, um dia o lanche vai ser à base de vegetais, mas o almoço não vai ser. E no outro dia o almoço vai ser. Então, isso também você normaliza essa alimentação como sendo parte do seu hábito alimentar e não uma exceção de um dia, por exemplo, e a gente garante que a gente atinge todos os nutrientes necessários. Mas é isso, de uma forma geral é isso. O que a gente tem visto também, que é muito importante esse diálogo com os professores, então a gente sempre, quando começa essa parceria, inicia com esse diálogo, mas é importante fazer essa reciclagem todos os anos. Então, hoje a gente tem um debate de ultraprocessados muito, muito importante. Acho que vocês que trabalham com alimentação sabem disso, é um desafio. Quando tem férias escolares e as crianças voltam para as escolas, também já é um desafio. Você se acostumar novamente com a alimentação escolar. Então, tem uma sensibilidade para esse tema. A gente sabe que a gente precisa muito, é um grande desafio a gente trabalhar hábitos alimentares pela saúde das pessoas e a gente também busca trazer esse viés da saúde do planeta. E aí eu vou passar a palavra para complementação. Isso, Michele, Acho que a Ariela estava na frente. à Pode ser? vontade. Tá. Não, só complementando a fala da Raíssa, a Raíssa trouxe, né, bem clara e objetiva, né, como a gente tem feito nas nossas implementações. Mas só complementando que, de acordo com cada parceria, né, com cada local, a gente também desenvolve alguns materiais específicos voltados para os diferentes públicos, né? Então, em parceria com as coordenadorias de alimentação escolar, a gente consegue trabalhar essa comunicação pensando nos diretores, nos coordenadores, né, nos professores, para que essa informação ela chegue para todo mundo, né? O objetivo dessa implementação, né? Então, por exemplo, no caso de São Paulo, né, falando do cardápio escolar sustentável, é, é importante estar todo mundo alinhado, né? Todos os públicos. Eu até citei um novo público, né? Que é o específico que a gente tem, que são as mães guardiãs da alimentação. Então, como que a gente consegue incluir todo mundo nessas formações, sejam formações presenciais, onde a gente tem ali uma conversa mais próxima com o público, ou no desenvolvimento de materiais específicos, para que a informação chegue para todo mundo e a gente consiga ir trabalhando essa mudança, né? E importante reforçar que o prato ele fica nutricionalmente completo, né? Então, como que a gente leva a informação de forma acessível, né? Para que todo mundo entenda que a leguminosa ela compõe ali no prato a proteína vegetal
e de diferentes formas, né? Até mostrando outras formas de preparo, outras possibilidades e incentivando também esse consumo fora, né, ali do ambiente escolar para essas famílias, contribuindo aí também com a questão, né, da redução dos ultraprocessados, então englobando todo esse cenário. Acho que é isso. Ariela? Acho que eu também só queria contribuir, concordo totalmente com a Raíssa quando ela disse que a solução está em EAN, né? Sou suspeita para dizer isso, mas a gente vem trabalhando com essas educadoras, né, em vários municípios, e o que a gente percebe é que assim, a criança, ela nasce conectada com a natureza, né? Os adultos é que promovem essa desconexão. Não põe a mão na terra que você vai se sujar, cuidado com isso, cuidado com aquilo. Então, a gente percebe que é muito importante a gente educar esses profissionais que estão trabalhando com as crianças. As crianças, à medida que você vai apresentando alimentos da sociobiodiversidade local e ampliando esse repertório delas, elas têm uma aceitação muito mais fácil do que os próprios adultos, né? Então, nas formações, a gente tenta, apesar da gente não trabalhar com proteína exclusivamente vegetal, não é uma preocupação exatamente do Instituto Comida e Cultura, como é dessas outras organizações. Quando a gente vai para mãos na massa na cozinha, a gente tenta promover alimentos exclusivamente com proteína vegetal, justamente para promover essa mudança de percepção. E como a gente produz muitos alimentos para aquele momento de confraternização, junto com as educadoras, elas ficam, inclusive, impressionadas de não ter fome no final do dia, apesar de não ter proteína animal, né? De ter uma diversidade de sabores naquela alimentação. Então, eu acho que trabalhar, né, receitas diferentes com alimentos da Sociobio, né? A gente teve um caso agora recente na Chapada dos Guimarães que a gente foi muito feliz, onde a gente conseguiu, inclusive, contribuir para a inserção, por exemplo, do baru na chamada pública lá da prefeitura, né, da Secretaria de Educação, que é um alimento super potente, que tem lá no município, produzido localmente e que simplesmente não estava dentro da chamada pública, né, e agora entrou. Então, esse tipo de trabalho intersetorial é muito importante de ser feito e que pode ser promovido pelas organizações da sociedade civil em parceria com os estados e municípios, né? Então, eu acho que é bem possível, a gente tem aqui vários exemplos, poderia ficar falando aqui de muitos exemplos, mas é só para pincelar um pouquinho do que a gente viu ao longo desses 4 anos de atuação. Obrigada, Ariela. Para a gente não se estender muito, eu vou fazer aqui mais duas perguntas, vou ler mais duas perguntas que fizeram, aí vou passar para vocês e depois a gente passa para as considerações finais do CONSEC e da FNP. Como o município pode aderir a esses projetos? É uma pergunta de Passo Fundo. E a outra é: vocês fizeram a EAN antes de implementar a alimentação sem carne? Como foi esse processo de retirada da carne na prática? Acho que eu vou pegar a palavra então. A gente os contatos das nossas organizações foram enviados aqui no chat, então o município que quiser aderir aos projetos, falando em nome da SVB e da Humane World e do ACB, envia uma mensagem pra gente, um WhatsApp ou um e-mail. A gente marca uma conversa, mas como a gente falou, quando a gente firma parceria com com um município, a gente faz um acordo de cooperação técnica, que não prevê repasse de recursos, mas é para formalizar que a parceria existe. E daí a gente vai fazer um plano de trabalho específico para cada município, entender quais são as particularidades. Mas acho que o primeiro passo é realmente entrar em contato com a gente pode mandar os contatos novamente e a gente conversa sobre como implementar um programa desse município. E aí eu vou pedir para a Ariela depois complementar sobre o ICC, mas eu acho que o caminho é similar. E falando sobre o processo de carne registrada na prática. Isso muda muito de município para município. De uma forma geral, a gente não fez. A gente tem um momento de conversa antes da implementação de cardápio.
Então, a gente faz esse momento com as pessoas gestoras das escolas, com algumas ferramentas que elas podem usar em sala de aula. A gente faz uma sensibilização, idealmente com todas as unidades escolares, falando sobre o sistema alimentar, pincelando um pouco o que a gente pincelou aqui, só que indo mais fundo. Então, também mostrando as receitas, também falando dos benefícios dessas novas receitas, do que a gente pode esperar de ganho e apresentando algumas estratégias para que isso seja conversado em sala de aula e com os pais de alunos também. É, a nossa organização não consegue fazer ano à ponta, então o que a gente consegue fazer é realmente é, incentivar o município a fazer e oferecer ferramentas para que ele possa ter essa conversa na ponta. É, mas tiveram alguns casos, enfim, de uma forma geral, existe essa conversa, e existem casos em que a gente fez vídeos para os pais, por exemplo, para falar que essa mudança aconteceria, e o que, que eles poderiam esperar de benefícios e de novas receitas, mas sempre trazendo muito esse lado de que o município vai estar ganhando alguma coisa, os alunos vão estar ganhando alguma coisa. O processo de retirada de carne na prática, ele também varia. Tiveram municípios que foram muito rápido. Então, Salvador, a gente fez um treinamento de. A gente fez uma implementação em 8 meses. Foi muito, muito rápido e a gente já estava em todas as unidades escolares. E em outros, a gente vai fazer de forma intercalada. Então, a gente pode começar de 15 em 15 dias e testando a aceitabilidade para depois escalar para a gente conseguir ter. A gente pede normalmente para ser uma vez por semana, mas dessa forma intercalada que eu falei, não necessariamente um dia só. E assim, a aceitabilidade varia. A gente teve municípios que teve uma aceitabilidade de cara muito, muito boa e outros que tiveram maior resistência. Então a gente insiste com o EAN, a gente tenta outras receitas, mas vai ser caso a caso sempre, assim, não tem só uma resposta. Vou passar a palavra para a Ariela. Obrigada, Raíssa. Então, de novo, né, dizendo que eu acho que nós somos organizações que se complementam, porque a gente justamente trabalha somente na ponta com o EAN, para implementar um projeto do Cozinhas e Infâncias nos municípios. A gente tem variações, mas a gente sempre inicia com um acordo de cooperação técnica, como a Raíssa colocou. Então, o primeiro passo é entrar em contato com a gente, tem aí o nosso e-mail e também o WhatsApp, se vocês quiserem entrar em contato, a gente faz uma primeira reunião prévia, entende qual é o melhor modelo, tem também uma possibilidade de termo de fomento, enfim, são variações, assim, a gente precisa entender o que que o município pode aportar, às vezes até pelo Mirosk mesmo, a gente tem tentado fazer alguns tipos de acordos, né? Ou se não, simplesmente termos de cooperação técnica sem repasse de dinheiro, onde a gente vai buscar eh, recursos, enfim, em outros locais, né? Em relação à não à aceitabilidade, acho que eu já falei, e a gente não trabalha necessariamente sem a proteína animal, mas a gente prioriza por todos as questões que já foram colocadas aqui, e mais uma vez enfatizo, a gente tem um arcabouço legal bastante robusto no Brasil, né, para a implementação de EAN, a gente precisa realmente tirar isso do papel e implementar na prática dentro dos municípios e estados, porque é uma questão de saúde pública e de saúde global para que a gente permaneça como humanidade aqui no nosso planeta. Obrigada pelo espaço e pelo tempo de vocês. Obrigada. Então, estamos chegando ao final do nosso webinário Educação Alimentar, né, um compromisso municipal. Em nome da FNP e do CONSEC, agradecemos a presença de todas e todos que nos acompanharam nessa manhã, bem como as instituições apoiadoras, né, e as nossas convidadas pelas contribuições tão qualificadas. E para uma consideração final, né, em nome do CONSEC, eu passo agora a palavra ao secretário executivo Henrique Pimentel. Obrigado, Aline. Só reforçar nossos agradecimentos aqui. Acho que foi um debate super rico. Acho que a gente vem discutindo bastante a importância da gente trabalhar em formato de coalizões, né? Sempre trazendo organizações diferentes para abordar, mesmo que o mesmo tema, mas com visões complementares ali, a importância disso e reforçar também que os contatos de todas as organizações estão aqui no chat, então fiquem à vontade para acessá-los diretamente e também a gente do Consegue aqui fica à disposição para ajudá-los nessas interrupções no que precisar, tá bom? Então agradeço, desejo um bom dia aí para todo mundo.
Obrigada, Henrique, pela sua participação e por toda a parceria do Consec na realização desse encontro. E para encerrar, então, eu convido agora o prefeito Dr. Marcos, prefeito de Muriaé, vice-presidente de alimentação escolar da FNP, hoje também representando, né, o presidente da Comissão de Educação da FNP, prefeito Pedro Almeida, de Passo Fundo, para suas considerações finais. Olha, eu quero agradecer a todos, né, que organizaram, todos que participaram. Acho que a conversa foi muito rica de informações, muita informação que se torne realmente uma realidade na ponta, né, que a gente tenha o apoio, né, da Frente Nacional dos Prefeitos para que a gente consiga continuar esse trabalho. E muita coisa nova, muita coisa boa mesmo. E gostei muito também, porque eu vejo muito o lado da criança, mas também salvar o planeta que foi colocado aí, que realmente essa parte de alimentação animal, ela realmente, a quantidade aqui na minha região, de que virou pasto, a quantidade de lugar que era floresta, que era mata, e que hoje vira pasto, vira, né, o agro invadindo com esses animais. Então, isso é muito ruim, né? Então, parabéns para vocês. Muito obrigado por estar aqui, por estar representando o nosso representante aqui na educação. Excelente final de semana para vocês, com menos frio, aqui hoje está frio. Um abraço, felicidade para vocês. Agradeço mais uma vez ao prefeito Dr. Marcos e a todos que estiveram conosco hoje e reforçamos o compromisso, né, da FNP e do Consec com a pauta da educação alimentar como política pública transversal, estratégica e essencial para o desenvolvimento das cidades. E informamos que as apresentações desse webinário estarão disponíveis no site da FNP e que continuaremos mobilizados, né, para apoiar os municípios na construção de sistemas alimentares mais justos, saudáveis e sustentáveis. Muito obrigada e até a próxima.